Sejam bem-vindos a todos a mais um estudo do Grupo Espírita Caminho da Luz. Quero agradecer a oportunidade desse momento em que nós vamos estar aqui reunidos nesse estudo. Eu me chamo Laurindo, pertenço ao Grupo Espírita, Centro Espírita Leon Denis, e fomos convidados para um estudo no dia de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item 4, que fala sobre os bons espíritas. Esse capítulo, Kardec vem trazendo para nós um estudo sobre o homem de bem os bons espíritas, que é o nosso tema de hoje, além das instruções dos espíritos, que vai falar para nós sobre o dever, a virtude, os superiores e inferiores e por aí vai, mas com foco hoje nos bons espíritas. Então nós vamos começar pela leitura com a página de apoio, que vai ser o texto de estudo de hoje, para nos colocar dentro do contexto do estudo. E em seguida vamos fazer uma prece e iniciamos aí o nosso estudo. Então vou começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que o Sr. Allan Kardec nos traz. Ele diz assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e o outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vêem-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento. Em um sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes, para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do infinito, eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador.
Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem. Ou então, reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem a vontade firme. Essa então é a nossa lição de hoje e a nossa página de apoio. Nós vamos agora para a nossa prece inicial, dizendo assim: Mestre Jesus, irmão querido de todas as horas, agradecemos ao teu coração amoroso por mais esse momento que aqui estamos reunidos em teu nome para o estudo do Evangelho. Ajuda-nos, fortaleça-nos, calma-nos, pacifica-nos, a fim de que esses estudos possam vir calar a fundo os nossos corações, acerenando-os e pacificando também as nossas mentes, a fim de melhor aprender e compreender esses ensinamentos que nos chegam. Que o teu amor e o teu carinho se faça presente junto a todos esses nossos irmãos e irmãs que estão nesse momento emanados a todos nós e a ti para esse estudo, para que eles também possam estar recebendo em seus pontos de origem o teu olhar e o teu carinho. Ajuda a todos nós nesse momento e que seja em teu nome, em nome também de Allan Kardec, de Leon Denis, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciados os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu disse no início, nós vamos estudar juntos. Claro que é um estudo um pouquinho diferente, não é mesmo? Porque nós não vamos poder estar tão perto um do outro por causa desse momento que estamos vivenciando, mas que por bondade e misericórdia de Deus, Ele nos permite, através dessa tecnologia, nos aproximar e cada vez mais unir laços um com o outro em fraternidade, aumentando assim, dilatando assim as nossas amizades, as nossas irmandades, para que todos nós possamos atingir a tantos corações, né, que nos chegam, não dizendo que a Casa Espírita não faça isso, mas esse momento pelo qual nós passamos, ele está permitindo, né, a todos nós a desenvolver talentos novos, né? Porque até um tempo atrás, quem imaginava, né, estar na frente de uma câmera, um microfone, falando com outro por uma tela. E aqui estamos nós, aproveitando dessa chance para também progredirmos. E como nos fala o Evangelho, né, nos tornar bons espíritas. Porque esse capítulo do Sede Perfeitos, Kardec nos trouxe anteriormente falando sobre o homem de bem. Eu não vou entrar muito no assunto porque já vai ter tempo de ser estudado em outra oportunidade. Mas ali ele desenvolve o texto para nós, trazendo
o que é necessário para nós sermos homens de bem. E é claro, né, quando nós lemos, né, todas as características que Kardec nos coloca ali, nós não nos vemos muito bem como homens de bem, né? Porque nós não praticamos aquilo de forma tão veemente. Fazemos um pouquinho. Logo no primeiro parágrafo, né, lá na primeira frase, ele já fala ali, ó, no homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós ainda, né, estamos um pouquinho afastados disso. Mas isso não significa que nós tenhamos que nos desanimar, não, porque ele ali vai trazer para nós tudo aquilo que vai ser o objetivo do espírito em sua caminhada. E é bom que nós tenhamos isso em mente, porque é isso que vai fazer com que nós cresçamos. A partir do momento que nós tomamos conhecimento de algo que vai nos fazer bem, pouco provável que não vai seguir. Claro, sempre tem aqueles mais rebeldes, aqueles ainda que não compreendem, como o nosso texto hoje está trazendo para nós. Mas vamos iniciar logo no item 4, quando ele fala assim para nós. O Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido. E aí já começa a entrar um pouco também do que nós estávamos falando do homem de bem. Porque o Espiritismo, ele traz para nós uma série de conhecimentos, né? Nós temos aí a literatura espírita, as obras básicas, né? O que é o Espiritismo, que nós começamos ali a começar a compreender o que vem a ser o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e tantas outras obras, né? A Revista Espírita, que sim, não podemos esquecer da Revista Espírita, que ela é um complemento das obras basilares da codificação, né? E tantas outras literaturas de André Luiz, de Joana, de Ângeles, da Dona Ivone e tantos outros, e Leon Denis. Por que não Leon Denis, né? Ele também traz para nós, contemporâneo de Kardec, né? Traz para nós ali um conhecimento muito vasto. Ou melhor dizendo, Leon Denis, ele ajuda a consolidar a doutrina espírita lá na França, logo depois que Kardec vem a desencarnar. E nós vamos até falar um pouco dele, porque em nossa casa, a casa de Leon Denis, no mês de abril, nós homenageamos esse apóstolo do Espiritismo, como Gaston Luce bem nos traz, e ele é considerado o apóstolo do Espiritismo, porque ele trabalhou para que, no período em que a doutrina espírita estava cambaleando, logo após ali o desencarne de Kardec, né, ele se apresenta como defensor e, ao mesmo tempo, demonstrando a continuidade que a doutrina espírita, o vigor que a doutrina espírita ela tem. E ajudou a consolidar lá na França e em outros países, porque tiveram lá vários congressos, né? Mas eu vou deixar essa conversa um pouquinho de Leon Denis, um pouquinho mais para o final, né? Pretendo falar um pouco dele até para homenageá-lo, porque nós não podemos esquecer desses grandes mestres, né, que nos antecederam e nos permitiram ter essas obras, esses conhecimentos que hoje, né, já nos chegam com tanta facilidade que muitas das vezes a gente nem dá tanto valor e esquecemos também das obras basilares. Essas nós não podemos esquecer nunca, né? Essas obras do Pentateuco, do Pentateuco Espírita, ela jamais pode ser esquecida, ela jamais é ultrapassada.
quando nós estudamos fielmente, quando procuramos analisar e refletir os pensamentos que Kardec e os espíritos nos trouxeram, nós vemos que ela é cada vez mais atualíssima. Nós não podemos fugir dela. Então, o espiritismo, ele tem essa coisa, ele tem esse viés, né, de trazer para nós a teoria. Nós temos muito material de estudo. Cada obra, cada momento que a gente estuda uma obra e recomeça novamente nela, nós vemos e vislumbramos algo que nós ainda não tínhamos nem visto. E ainda fala assim, nossa, eu passei por esse texto, já li esse texto tantas vezes, mas eu não tinha visto por esse ângulo, não havia interpretado dessa maneira, mostrando o que para nós? Que ele é sempre atualíssimo. Ele, as obras, né, os estudos, eles sempre nos ajudam a edificar, porque somos espíritos em crescimento, nós não somos espíritos prontos. Por isso que ele diz ali, né, que é preciso, né, que nós bem compreendamos, mas principalmente nós sintamos. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa, além de aprender a estudar, que é bom, é muito bom, vale a pena. Sim, porque Jesus já nos disse, né? Conhecerás a verdade vos libertará. Mas é preciso que, além disso, nós assintamos dentro de nós. Nós tenhamos a certeza daquilo que acreditamos e não só teorizar, mas também pôr em prática, porque a doutrina espírita, assim como Jesus já nos trouxe o exemplo, porque espiritismo é Jesus, né? Jesus é espiritismo, um está ligado ao outro. Ela nos faz ser dinâmicos, porque o Cristo, ele não só teorizou. Cristo pode ter teorizado e teorizou, mas ele principalmente experienciava. Ele mostrava o que deveria ser feito. Então, ele aproveitava aquele momento do que tinha que ser feito e dava uma lição para todos nós. Claro que os estudos, né, evangélicos do Evangelho, ele durante muito tempo foi deturpado. E o que ficou traz para nós um manancial incrível de aprendizado. E a doutrina espírita, que é nada mais do que o Consolador prometido, que Jesus prometeu, vem nos trazer aí de forma bem clara e simples o que devemos fazer. É o que ele vai dizer também até um pouquinho mais à frente, e eu já estou querendo até antecipar, não é mesmo? Então, quando nós fazemos isso, né? Quando a gente compreende e bem sente ele, nós estamos no caminho de sermos bons espíritos, de ser verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Mais uma vez, não podemos separar Jesus e doutrina espírita. Não. Jesus e sim a doutrina espírita, porque Jesus veio primeiro, né? Então nós somos cristãos, mas somos espíritas, né? Porque cristão não, vamos dizer assim, não tem a religião. Ser cristão é seguir aquilo que o Cristo nos preceituou. E não é tão difícil, e não tem muita coisa a se decorar, porque vamos lembrar, qual é a doutrina do Cristo? Amor, somente amor. E o que ele falou para nós? Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e todos os profetas. Então Jesus foi simples. Só que na época que ele veio trazer todo essa mudança de pensamento, nós, naquele momento ali,
não tínhamos ainda o amadurecimento, não tínhamos desenvolvido ainda a inteligência, não tínhamos desenvolvido ainda certos conceitos, mas nós já estávamos prontos para receber. Tanto assim que muitos compreenderam o seu chamamento e assim abraçaram, né, essa doutrina de amor. Nós outros que ainda titubeantes, precisamos aí levar ainda um bom tempo para chegar agora e começar a procurar as respostas que outras denominações religiosas não foram capazes, não foram capazes não no sentido de diminuí-las, mas por ter certos limites que não calavam mais a nossa razão, a nossa inteligência. Precisávamos de algo mais do que simplesmente ajoelhar e rezar, ou fazer assim e assado para conquistar tal coisa. Isso já é um incômodo para nós. Nós já queremos algo mais. E ele vai trazendo no texto isso também para nós. Tá? Então vamos continuar lá. Sim, um detalhe também muito interessante que em relação a esse sentir, né? Lembrando Paulo de Tarso lá em Coríntios, né? A Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, isso, e que também está no nosso Evangelho, lá no capítulo 15, item 4, quando ele fala sobre a caridade, né? E ele diz lá um trecho, né? Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou um símbolo que retine. Vamos fazer barulho, vamos falar, mas se eu não tiver amor, se eu não sentir a doutrina espírita dentro de mim, ou se eu não sentir o amor, eu simplesmente vou fazer apenas barulho. Paulo já dizia isso também, né? Já nos alertava para isso, que é preciso que nós trabalhássemos em nós também, colocássemos as mãos junto àqueles que o Cristo veio para ajudar, né? Os pobres, os doentes. Cristo veio para esses, os desafortunados, porque aqueles que já ganharam o mundo não precisavam dele. Ele veio para ajudar a esses indecisos, em dificuldade, assim como nós. Então vamos continuar mais um pouquinho. E nos diz logo em seguida: o Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Não quer dizer, nós até já começamos a falar um pouco disso, né? Naquele momento em que Jesus vem, não quer dizer que as parábolas sejam uma coisa tão difícil. É que simplesmente nós ainda não tínhamos as condições necessárias para compreender tudo aquilo. Nós que ainda precisávamos desenvolver, porque nós vamos ver na história do Cristo e com o passar do tempo que muitos já compreendiam e já aprendiam com uma facilidade essa doutrina do Cristo. Mas esses é porque já tinham conquistado o que ele vai chamar para nós ali na frente de maturidade do senso moral. Nós outros, titubeantes, que ainda estamos ainda no caminho, como outros tantos que estão iniciando o caminho, vão ter o seu momento, ainda não conseguem compreender. Mas a doutrina espírita, ela aparece justamente para quê? Para facilitar essa compreensão, para trazer de forma clara e simples para todos nós tudo aquilo que Jesus nos deixou e temos ainda, né? Um pouco de dificuldade de compreensão, como eu disse anteriormente, né? Estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos as obras básicas, mas quando a gente volta nelas,
naquele trecho, em qualquer trecho, né, nós sempre descobrimos um ângulo daquela lição que nós não havíamos compreendido. Por quê? Amadurecimento. Nós vamos adquirindo a maturidade do senso moral, vamos adquirindo também nossa inteligência também se desenvolve, a nossa compreensão vai cada vez mais se melhorando. E por que disso? Porque nem todos nós, né? Nós não fomos criados prontos, né? Foi Laurindo, Maria, José, foi criado, ó, vocês nasceram, vocês estão prontos. Não. A doutrina espírita vem dizer para nós, né, que nós somos o quê? Espíritos em caminhada. Nós tivemos um começo, que nós não sabemos quando foi, simples e ignorante, que com o passar do tempo, através das nossas experiências encarnando e no plano espiritual, voltando ao plano material, reencarnando, e assim sucessivamente, nós fomos adquirindo bagagens e conhecimentos. E como Deus não cria todos ao mesmo tempo, está lá no Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec perguntou, e os espíritos responderam que Deus até hoje cria espíritos. Então, sempre nós vamos ter aqueles que estão mais adiantados e aqueles que ainda estão no começo do caminho. É como se fosse na escola, né? Passa-se para uma série e logo em seguida que estava atrás também passa, mas ele ainda não consegue chegar até você porque precisa aprender certas coisas que você já aprendeu, mas que ele ainda precisa aprender. Então há essa diferença, né, entre aquele que já aprendeu e aquele que está por aprender. E isso é que é legal, né? Essa diferença é que é legal porque é através desse contato, né, é que nós daqueles que precisam de ajuda e daqueles que já estão um pouquinho mais à frente, um dando a mão ao outro, que nós vamos crescendo e evoluindo, sempre, né? Para frente e para o alto, como diz Leon Denis. E continua. Deixa eu só ver aqui mais um pouquinho. Se eu esqueci alguma coisa. Sim, vamos um pouquinho mais. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Kardec responde: não, visto que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência. É o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Não tem de misterioso, e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Mais ou menos o que nós já estávamos iniciando, né? A doutrina espírita, ela é bem clara para todos nós. Dificilmente quem pega o livro dos espíritos, é claro que cada um se afiniza mais com um livro do que para com o outro. Eu tive a experiência de, logo no início da doutrina espírita, e eu já vinha passando por outras ideias religiosas, cheguei cheio de dúvida, né? Tive várias dificuldades de compreensão em muitas coisas, passei por algumas ideias religiosas, e quando eu bati na casa de Leon Denis, que não foi a primeira vez, depois me falaram que não foi a primeira vez, já tinha ido lá de outras vezes, mas só que eu não gostei, não voltei. Cabeça de gente complicadinha, né? Nós somos complicadinhos assim mesmo, e nós temos o nosso momento, né? Não é todos que chegam na casa espírita a primeira vez que já vai se tornar espírita. Não, cada um tem o seu tempinho. Então, naquele momento, naquela época, a casa deixava nas cadeiras, né, do público o livro do dia de estudo. Então, quando era
Ainda continua. Quarta-feira é o Evangelho, sábado o Livro dos Espíritos. E eu tinha ido no sábado. Então, quando cheguei lá, estava o Livro dos Espíritos na cadeira que eu ia sentar. Como em cada cadeira tinha lá na época. Então, o que aconteceu? Eu comecei ali a folhear o livro aleatoriamente. Abri, olhei, né, comecei a passar as páginas. Primeiro momento, só para passar o tempo, né? Porque tinha chegado um pouco mais cedo, ainda demorar um pouquinho ali os estudos. Resumo da história. Laurindo sentou, começou a folhear, daqui a pouco comecei a lembrar de umas perguntas. E assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Aí comecei a procurar as questões no índice, achava assim, essa pergunta acho que vai me responder. Aí eu ia lá, a resposta clareava um pouco mais. Aí daqui a pouco vinha uma outra pergunta na minha cabeça que eu sempre perguntava e queria, mas ninguém me respondia. Eu falei, deixa eu ver aqui no índice, eu acho. Batia numa matéria que me chamava a atenção, que poderia estar contida ali a resposta que eu queria, eu ia lá, talava lá a resposta. Conclusão, acabou. Eu não vi a palestra naquele dia. Eu fiquei o tempo todo da palestra virando as páginas e já queria pegar o livro para ficar devorando, porque começou a responder de forma tão clara. Eu falei assim, meu Deus, tudo que eu buscava de resposta e não conseguia. Caramba, esse livro está me trazendo todas as respostas e outras coisas mais. Aquilo me encantou. E aí nós estamos aí, né? Estamos até hoje estudando, né? Procurando saber, porque a gente ainda não sabe tudo. E ali que foi o momento da estrada de Damasco, né? Para mim, pelo menos, né? Não quer dizer que me tornei Paulo, não. Não é nada disso, não. Ainda tenho as minhas dificuldades e muitas, mas nós estamos aí, como diz, no estudo nosso aí, no esforço, né? No esforço. Mas perceberam que nós temos cada um de nós tem o seu momento, e a doutrina espírita é muito clara. Esses dias mesmo, nós no estudo que nós estávamos fazendo do Livro dos Espíritos, e foi perguntado, a instrutora perguntou aos cursistas, né, do Livro dos Espíritos, quem estava fazendo a primeira vez e tal, e alguns levantaram as mãos, né, dizendo que era a primeira vez, e eles estavam maravilhados pelo que estavam aprendendo. Já tinham feito o que é o Espiritismo, porque na nossa casa nós fazemos o primeiro livro a ser estudado do Pentateuco, que é o Espiritismo, e logo em seguida vem o Livro dos Espíritos. Foi trocado há pouco tempo, né? Não, na sequência não é Livro dos Médiuns, puxou-se primeiro o Evangelho para dar uma sustentação maior no quesito de moralidade, e depois faz-se então o Livro dos Médiuns, e daí em diante segue os estudos. Então, o Livro dos Espíritos é o segundo livro da codificação que é estudado. Nossa, e as pessoas, quando a instrutora fez a pergunta, as pessoas ficaram até exaltadas, né? Foi até, como foi em videoconferência, né? Nós tivemos até, peraí, deixa fulano falar primeiro, depois você fala e tal. E você via a alegria das pessoas, né? Porque elas estavam muito alegres e contentes de descobrir tantas coisas novas, né? E é claro, aí nesse momento a gente tem que falar um pouquinho para eles se segurarem ainda, deixar um pouquinho mais para frente certas questões, né? Porque se for dar atenção só a isso, a gente não consegue dar a aula, né? Então, é a característica da doutrina espírita. Ela não tem figuras, ela não tem ritos, ela não pode, você não pode aprender isso. Não. A única coisa que a gente faz é não poder dar todas as informações, porque tem que ser uma coisa devagar, né? Ela tem que ser estudada aos poucos, mas ela é clara, tanto assim que a gente fala, você quer saber um pouquinho mais sem antes ter estudado? Vai lá no Livro dos Médiuns, no capítulo tal, vai lá no Evangelho, capítulo tal, vai lá na Gênese, procura o capítulo tal, dá uma lidinha lá e a gente pode estar conversando fora do estudo.
E as pessoas fazem isso. E depois vêm e perguntam, poxa, realmente ali aquela questão que você passou lá do livro dos médiuns, tal, eu li, realmente explica, mas ainda fiquei com uma dúvida e tal. E a gente vai meio... Aí sim, a gente vai explicando, mas fala, ó, calma, vai estudando aos pouquinhos. Você já está sabendo, mas vai com calma, né? Porque há muitas coisas aí no meio de campo, né, que a gente ainda tem que aprender para compreender com mais clareza. Mas ela é uma linguagem, ela vem com uma linguagem muito fácil. Nós que nos apresentamos por falar, que às vezes a gente atrapalha um pouquinho, né? Aí isso é que é um pouquinho complicado. Exige de quem fala um pouco mais de esforço e pedir a Deus e a Jesus para que a gente possa ser o mais claro possível, como Jesus foi, né? Jesus com todo o seu conhecimento, né? Jesus era um espírito puro. Ele que foi o arquiteto, o gerente da construção desse planeta. Então Jesus sabe muito, né? E, no entanto, ele veio trazer o seu conhecimento de forma simples. Ele não usou de palavras rebuscadas, de pensamentos elaborados demais, né? Com nível técnico muito... Não, ele falou simples como simples sabiam falar. E assim a gente vai tentando, né? Conduzir dessa forma. Vamos andar então um pouquinho mais, né? Então ele continua falando para nós, né, no próximo parágrafo. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma, material da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial do espírito encarnado. Também, a gente até começou a falar um pouquinho sobre isso, não é? A doutrina ela é clara para qualquer um que chegue, para aquele mais simples, como para aquele que conhece de ciência, né, que venha falar filosoficamente, de termos técnicos rebuscados, de astronomia, de ciência, né? Ela é aberta para todos. Ela não tem dificuldade, vamos dizer assim. Agora, nem todos conseguem apreendê-la de forma tão rápida, assim como Kardec trouxe aqui para nós, né? Tem um exemplo que nos é falado lá na nossa casa, que tinha uma pessoa muito inteligente, pessoa extremamente inteligente, ela da área médica, muito competente, uma inteligência fabulosa, mas ela tinha uma dificuldade. Ela não cria nos espíritos. Ela não acreditava nos espíritos. Ia, estudava, mas ela mesmo falava, não dá para acreditar nos espíritos, né? Enquanto outras pessoas com pouca instrução, em pouco tempo, aprende. Muitas das vezes até nem sabia ler, nem sabem ler. Não sabia não, porque a gente ainda encontra desses corações junto conosco, né? São pessoas tão simples e elas às vezes não sabem nem ler e só ficam ouvindo aquilo que nós falamos e elas apreendem e abraçam a doutrina espírita e têm uma fé que a gente fica de queixo caído, né? A gente se sente até, nossa, estou aqui tanto tempo na casa espírita e não faço a metade do que aquele coração faz. Ainda tenho muito que aprender, eu não faço o que ela faz, ela abraça as pessoas mal cheirosas,
ela limpa as feridas bem fedidas, né? E sem problema algum. Caramba, eu não consigo nem chegar perto, que aquilo ali é de cada um. Ela já conquistou aquilo. Nós ainda estamos por conquistar. Então a doutrina espírita, ela e ao mesmo tempo que ela, vamos dizer que para uns é mais fácil de compreender e para outros não, ela jamais vai recusar o ensinamento. Ela jamais vai dizer, ó, você não aprendeu, você não pode ficar mais aqui. Não tem essa doutrina secreta, ela é aberta para todos. E a qualquer momento que a pessoa quiser ir e voltar, ela pode ir e voltar. Porque é um momento... Lembra que nós falamos que os espíritos, né, nos ensinaram que Deus cria até hoje. Então, se Deus cria até hoje, tem uns que estão mais à frente que outros. Uns já compreenderam, outros estão à via de compreender. É preciso esperar o tempo, né? Os espíritos falam isso, Leon Denis também fala nos seus livros, né? Há de ter um tempo para tudo, né? A árvore, ela não fica pronta de uma hora para outra. Ela vem em semente. É preciso enterrá-la, a semente sofrer a ação da terra, do tempo, das intempéries, e ali começar o seu processo de germinação, broto. E quantos anos se faz um jequitibá? Ainda não tive a oportunidade de ver um jequitibá. Ah, não, já tive uma vez a oportunidade de longe. Me mostrar, tá vendo aquela árvore alta lá embaixo? Né? Aí eu falei, aqui no Jequitibá. Falei, só dá para ver que ela é mais alta que as outras, mas eu ainda não tive a oportunidade de vê-la bem de perto. Mas pelas fotos que nós vemos, nossa, é uma árvore que ela é muito alta, os troncos dela, as raízes, né? As raízes dela se estendem às vezes por quilômetros. Nossa, né? A gente nem tem ideia. Vai encontrar isso lá no norte do país, né? Na Amazônia, por ali, vai encontrar dessas árvores, né? Então não se faz de uma hora para outra, é preciso ir amadurecendo. Então sempre vai ter uns que vão demorar. E por quê? Porque eles ainda estão, como nós também, né? Não podemos dizer eles, porque nós também estamos no mesmo meio, né? Estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda em aprendizado. Né? Não é porque eu estou aqui falando com vocês, estamos estudando aqui, que eu já esteja pronto. Não, tenho muito ainda que caminhar aí pela frente, né? Tenho muito que aprender com todos vocês ainda. Tenho muitas dificuldades ainda a serem superadas. Estamos no esforço, né? E continuemos, porque é assim que tem que ser. Então, no primeiro momento dessa nossa caminhada, pesa muito o lado material, aquilo que fere aos nossos sentidos, ao olhar, ao nariz, ao paladar, ao tato, à audição. Estamos ainda presos a isso. Com a doutrina espírita, a gente vai aprender que há outros, né, instrumentos de trabalho mais sensíveis, né, e apurados do que esses sentidos que nós temos, que são os básicos, vamos dizer assim. E que está muito além disso, mas que no primeiro momento o que nós temos de concreto é a matéria. Então é difícil para esse que ainda está muito preso à matéria, né? Aos sentidos, né? que os seus órgãos lhe transmitem, compreender algo tão mais sutil, que é a relação entre os espíritos, o plano espiritual. É por isso que muitas das vezes diz-se não acreditar, mas lá dentro dele grita alguma coisa dizendo que aquilo existe, que aquilo é real. Só que ele precisa do que Kardec chama aqui para nós, né? De maturidade do senso moral. E aí vale bem lembrar lá o Livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei do progresso, tá? Porque ali o Sr. Allan Kardec desenvolve bem essa ideia da lei do progresso, baixa do progresso, e os espíritos vão nos falar lá na 780A e B,
783 e 784, vai nos ensinar que nós desenvolvemos, né, esse senso moral. Primeiro desenvolvemos a inteligência. Primeiro a inteligência que se desenvolve. Em seguida é que vem o moral. Até chegar um tempo em que os dois vão caminhar quase iguais, né, no mesmo nível. Com uma certa diferença, né, porque nem todos vão conseguir isso ao mesmo tempo. Mas é o que o pessoal normalmente chama das duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da moral. Se as duas não tiverem no mesmo tamanho, não se eleva, não se voa. E se uma tiver menor que a outra, então não vai conseguir voar. É preciso que as duas estejam no mesmo tamanho. E os espíritos falam para nós, é preciso, primeiro desenvolve-se a inteligência, depois o senso moral. E esse desenvolvimento, ele não é um desenvolvimento rápido, ele é um desenvolvimento que leva tempo. Por isso que nós temos várias reencarnações, por isso que precisamos de várias reencarnações. A inteligência é muito fácil de nós vermos. Olha aí o meio de comunicação que nós estamos tendo para nos falar. Há um tempo atrás nem se imaginava utilizar do computador para conversar com pessoas do mundo inteiro, quanto mais celular. Hoje nós já falamos com uma certa facilidade. Há alguns ainda que têm as suas dificuldadezinhas, mas pelo menos já sabe que já conhece. Então a inteligência humana, né, ela desenvolveu muito, está desenvolvendo muito. Mas já o seu lado moral é preciso que também ela se desenvolva. Mas isso vai demorar um pouco mais. Porque ainda temos essa dificuldade, né? Então, né, não são todos que ainda possuem essa maturidade moral, né, no senso moral desenvolvida. E nós também estamos tentando desenvolvê-las. Estamos no esforço, melhor dizendo, em desenvolvê-las. Graças à doutrina espírita, que vai clareando os nossos pensamentos à medida que nós estudamos. Por isso que quando se fala estudar, né, e Emmanuel para Chico, disciplina, 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 serve para todos nós, né, e temos que fazer isso. Porque, caso contrário, a gente vai estar perdendo o nosso tempo, né? Melhor dizendo, não perder não, porque os espíritos já falaram, né? O espírito não retroage. Ele pode estacionar, mas até se estacionar há um leve progresso, o menor que seja, mas sempre ocorre. Mas ele vai levar um tempo maior para crescer. E isso, com o passar do tempo, incomoda o espírito. Incomoda nós. Não incomoda nós mesmos com os espíritas. Às vezes a gente se pega com a consciência dizendo assim, puxa, eu podia fazer mais um pouco lá na casa espírita. Eu, em vez de acabar a palestra, sair correndo, poxa, eu podia ficar ali mais um tempo conversando com as pessoas, de repente ajudar a recolher o material que foi usado, ajudar a limpar o salão, ir na livraria, ajudar a arrumar a livraria. A gente sente isso, essa necessidade, né? Porque isso está no espírito, a gente quer o bem, nós queremos a felicidade. Só não conseguimos ainda compreender bem como é que é essa felicidade, coisa que a doutrina espírita está nos ensinando, né? E nos ensina que a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Por isso que Jesus falou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Porque a nossa felicidade está ligada à felicidade do outro. Eu não posso ser feliz se o outro ainda não é feliz. Enquanto eu tiver um inimigo e não aprender a amá-lo, eu também não serei feliz. Jesus já disse isso há 2022 anos atrás. A doutrina espírita, aí com menos de 200 anos, que tem um trabalho hercúleo, né, para fazer, porque as outras religiões têm muito mais tempo que a doutrina espírita. A doutrina espírita ainda é uma criança, né? Outras religiões têm milênios aí. A gente ainda está... Não fizemos nem 200 anos ainda. Temos muito ainda o que aprender, né?
Vamos prosseguir um pouco mais? Ah, sim, peraí. Dê uma olhadinha aqui na minha cola, né? Não podemos esquecer que lá no livro dos médiuns, na primeira parte, nas noções preliminares, no capítulo 3, que fala sobre o método, no item 18, o senhor Allan Kardec também enfatiza isso para nós, né? Diz lá: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quiser seriamente conhecê-lo, bem compreendido, bem sentido, deve, portanto, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como qualquer outra ciência, ser aprendido brincando. A doutrina espírita, ela é séria. Ela não tem só ela não se baseia só no maravilhoso, né? Só nos fenômenos. O fenômeno é secundário. O que interessa para a doutrina espírita é a nossa transformação. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Nossa, a hora está voando, hein? O relógio de vocês anda rápido. Diz no outro parágrafo: em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. Nós chegamos a comentar sobre isso também, né? A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do infinito. São espíritos ainda que estão ainda em aprendizado. Eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. Estão ainda na fase de aprendizado. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, eles só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho, ou se afastam dos irmãos de crença, porque que recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Ah, só vou me colar com aquele que se afina comigo. Esse negócio de ir para sexta-feira eu tenho que ir para casa espírita, largar o meu futebolzinho, tal, minha bebidinha, isso ainda não é comigo não. Mais ou menos aí, né? Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em uma outra existência. Porque realmente é difícil, né? Difícil assim, é um desafio. Difícil não, né? Vamos tirar essa palavra, né? É um desafio. Difícil para aquele ainda que não conhece a doutrina espírita, que não quer ainda desenvolver a sua moral, né? Porque realmente há aqueles que começam na doutrina espírita, mas aí fala, poxa, mas eu vou ter que deixar de ir no bar, eu vou deixar de ir para o churrasco, eu vou deixar de ir para o futebol. A doutrina espírita vai pedir isso de nós. Ela não obriga, e nem vai fazer que você se sinta culpado por isso, não é isso, né? Porque há espíritas, inclusive, com certas dificuldades na dependência química, em algum vício, que eles fazem um trabalho, e muitas das vezes são até trabalhadores que não faltam, estão sempre presentes, são aqueles que precisou carregar alguma coisa, eles estão lá, precisou levar alguma coisa em algum lugar, eles estão ali presentes. Às vezes eles fazem até mais do que nós. Teve uma situação que a gente ficou sabendo na nossa casa, que há um certo tempo atrás,
Já tem bastante tempo isso. A pessoa fumava inveteradamente. E entre uma sessão e outra, ela ia do lado de fora, lá do centro, e fumava, né? E os médiuns da casa começaram a questionar na época o senhor antigo, né, sobre essa situação. E ele foi muito taxativo, né? Falou, olha, ele nessa encarnação, ele não vai mudar isso. Porque na encarnação anterior, o trabalho que ele fazia, nenhum de vocês consegue fazer hoje. Ele retirava ele se viu na guerra, ele passou a boa parte da vida dele recolhendo corpos e jogando corpos em chaminé, em lareiras. Quem já teve a oportunidade no cemitério no dia de calor ou no Instituto Médico Legal, já deve ter observado um cheirinho característico que tem nos corpos em putrefação. Não é nada agradável. Então, o que ele fazia? Para atenuar aquilo, ele fumava e bebia. E nessa encarnação ele trouxe isso com ele. Não vai ser nessa encarnação que ele vai tirar isso, mas ele já começou o processo. Então, e tem mais, ele faz trabalho dentro da casa espírita que outros não fazem, que estão aqui falando, estão no púlpito, mas ele é capaz de fazer e vocês não. Prestem atenção que ele vai passar à frente de vocês com isso tudo. Não estou querendo dizer, né? Por favor, não estou querendo dizer que por causa disso eu vou fazer todo o desregramento. Não, porque nós já somos espíritas conscientes. Se nós vamos à casa espírita, não vamos beber. Se é um trabalho mediúnico, vamos tomar todo aquele cuidado e isso tem que ser feito. Há casos e casos. Eu estou falando um caso especial de uma pessoa, tá? De um espírita, um trabalhador, como foi falado, um grande trabalhador. Dentro das suas dificuldades, mas um grande trabalhador. Não quer dizer com isso que foi aberto para todos, não. Quando o nosso diretor pegava alguma coisa errada, ele chamava a atenção e chamava mesmo, né? E continua chamando, mesmo desencarnado, ele puxa as nossas orelhas. E tá certo, porque senão a gente acaba deixando as coisas irem longe demais, né? Eu vou dar um pulinho, porque, como eu disse, o nosso relógio está avançando bem rápido e eu quero trazer um pouco de Leon Denis para nós também, tá? Eu vou fechar o último parágrafo, que ele diz assim para nós. Aquele que pode com razão ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. Olha, não quer dizer que seja espírita, tá? Não é isso que Kardec está dizendo para nós, não. Que por ser espíritas nós já estamos com uma condição moral muito adiantada. Não é isso, não. Prestemos atenção no que ele diz, ó. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita. Lembra do estudo do Homem de Bem? Né? Muitas das vezes a gente não passa da primeira frase, nem do primeiro parágrafo. Então ele está falando do verdadeiro e sincero espírita. Esse já adquiriu um adiantamento moral. Divaldo Franco. Divaldo Franco já atingiu. Chico Xavier. Esses são verdadeiros espíritas. Trabalham em prol da causa, né? E daqueles que necessitam 24 horas. A gente vai uma horinha lá na casa espírita, uma horinha lá na obra social. A gente não fica 24 horas ainda no bem. Pelo menos boa parte de nós, tá? Então, só aquele mesmo que já adquiriu, ele já tem um adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras, que nos primeiros permanecem sensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro só ouve sons. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Vontade firme. É isso que nós precisamos. Mesmo naqueles momentos que tá me dando uma preguiça hoje de ir na casa espírita, a cama tá tão boa, o cobertor tá tão bom, nós temos que ir. Disciplina, disciplina, disciplina. E sem uma vontade, e a vontade é um exercício, né? A vontade não se conquista de uma hora para outra, assim como as virtudes, né? As virtudes não se conquistam de uma hora para outra. Não dá para chegar na esquina e me dar um quilo de amor, um quilo de perdão. Não, isso é conquista individual e intransferível. Nós é que temos que nos mover para conquistá-lo. E para conquistar as virtudes, nós temos que ter realmente uma vontade firme. E caso contrário, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer engarrafamento vai nos fazer perder a oportunidade de estudo. Assim como Leon Denis, né, nos ensina no livro Problema do Ser e do Destino, ele trata um capítulo especialmente, fala só da vontade, que é uma das potências da alma, né? É ela que alavanca o mundo. E aproveitando esses minutos finais para fazer a nossa homenagem a esse apóstolo do Espiritismo, porque ele é considerado o apóstolo do Espiritismo, né? Deixa eu só um minutinho, que eu esqueci de abrir aqui. Pronto. Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo porque ele deu continuidade às obras que Kardec deixou. Logo após o desencarne de Kardec, né, a França passou por uns momentos de dificuldades, guerra, né, e problemas econômicos. E com isso, e principalmente desenvolvimento de ideias materialistas, né, nihilistas, novamente. E precisou de que, além de outros nomes que já militavam, né, na seara espírita, mas foi Leon Denis que levantou-se e começou a levantar a bandeira do espiritismo, a responder aos ataques que vinham perante o espiritismo de diversos setores da sociedade, né, das religiões, até do meio científico. Ele foi aquele que conseguiu dar continuidade e consolidou a doutrina espírita não só na Europa, mas como também em outros países, inclusive o Brasil, né? Então, Leon Denis, ele nasceu em janeiro de 1846 e desencarnou em abril, tá? Por isso que nós homenageamos, né? Nesse momento do que foi o desencarne dele. Hoje, se estivesse conosco, estaria com 95 anos. Ele, filho, né, de pessoas humildes. O pai dele, Joseph Denis, era chamado oficial de pedreiro. E Anne Lucie teve uma vida simples e com muitas dificuldades, porque naquela época, né, lembremos que criança trabalhava e Leon Denis não deixou de fazer isso. Ele começa a trabalhar desde os 9 anos para poder ajudar a sustentar a família, porque precisava. Ele tinha já desde o início, né, a vontade de estudar. Desde o primeiro momento, a mãe dele o alfabetiza e ele aprende a alfabetização com todas as dificuldades que a família passa. Ele rapidamente começa a ler e a escrever, já demonstrando ali que era um espírito que já tinha certo conhecimento, ansiava por coisas maiores. Mas até os 11 anos, né,
tudo foi muito difícil para ele. Teve que, por causa de emprego, né, o pai constantemente mudava de local, de trabalho, então eles tinham que estar sempre mudando, e essas mudanças interrompiam os estudos de Leon Denis, mas ele, desde pequeno, ele sempre procurava algum livro, alguma revista, alguma coisa que ele encontrasse para poder angariar conhecimentos. E só aos 11 anos, mais ou menos, que quando o pai dele pega um emprego um pouco mais estável, é que ele consegue estudar, né, um pouco mais. Aí começa a desenvolver os seus estudos, e já naqueles primeiros momentos o professor observa nele algo de especial, porque ele se destaca, né? Rapidamente ele apreende os estudos, mostra, né, da sua inteligência. E ele sempre se preocupado em conhecer lugares, em aprender como as coisas aconteciam, e ao mesmo tempo ajudando os pais, né, por causa das poucas condições que a família tinha, mas ele, sempre que possível, ele estudava. Claro que, por força da necessidade, muitas das vezes ele parava os estudos em virtude do trabalho, porque o pai dele tinha muita dificuldade com a contabilidade, era um pouco relapso no serviço, e muitas das vezes o jovem Leon Denis é que tomava conta do trabalho que o pai deveria tomar, né? Então ele que fazia a contabilidade, ele fazia o telégrafo, porque o pai dele trabalhou muito tempo na rede ferroviária. Até tem um caso em que o supervisor, certa vez, chega na estação e procura pelo pai dele. E nesse momento, Leon Denis percebe que o pai dele vai perder o emprego, porque o pai dele não estava lá. E ele estava. E Leon Denis, rapidamente, ele observa que ao longe tinha um trem parado e tinha umas pessoas. Estavam um pouco longe. Aí ele vira para o supervisor e fala assim: não, ele está lá ajudando a esvaziar o vagão e preparando para sair. Mas aqui estão os livros que ele já deixou preparado para mostrar caso o senhor viesse e tal. Ou seja, ele consegue dar uma engambelada ali no supervisor. O supervisor adora o trabalho que é feito ali, sai muito maravilhado, né, pela organização da contabilidade, dos documentos, ali do escritório. E ele acaba indo embora e não vê o pai. E Leon Denis consegue passar esse sufoco, né? E foi sagaz, né? Porque um garoto, um adolescente, né? E no entanto ele conseguiu manter toda aquela escrituração. Venhamos e convenhamos, né? Não é para qualquer um. Às vezes a gente se enrola com o nosso saldo na conta bancária. Imagine para um adolescente naquela época, né? Tomar essa atitude, né? Mas a vida de Leon Denis sempre foi assim. Então ele vai, cada vez que pode, ele vai estudando. Chega um momento em que o pai, ele definitivamente é transferido para Tours, uma cidade um pouquinho maior, que tinha um pouco mais de condições, e ali já Kardec, já com uma certa idade, trabalha consegue arrumar um trabalho um pouco estável, e com toda a dificuldade ele começa a estudar à noite. E dali em diante ele começa a estudar mais, descobre a doutrina espírita um pouco mais à frente, e com a doutrina espírita ele começa, sabe aquilo que aconteceu dele encontrar-se, de ter as respostas que ele tanto procurava, porque ele passou também por outras ideias religiosas, e até então nada o convencia, e filosóficas. E quando ele consegue comprar o Livro dos Espíritos, pronto, dali em diante ele se torna espírita. E um fato interessante que ele conta é que quando ele consegue, com muita dificuldade, comprar o Livro dos Espíritos, ele lê escondido, ele esconde o livro para que a mãe, né, para que os pais não vissem, né, porque os pais eram católicos. E ele, quando leu o livro, ele já se declarou espírita. Só que enquanto ele lia o livro, e ele escondia o livro, a mãe dele descobriu o livro. E o que aconteceu? Os dois liam o livro
um sem saber que o outro estava lendo. Ela lia quando ele saía de casa e quando ele voltava, ele lia o livro enquanto a mãe estava fazendo os afazeres de casa. Até que os dois descobrem e ela fala para ele que ela também se tornou espírita por causa do livro e dali vai. Então, com isso, ele começa cada vez mais a se interessar pela doutrina espírita e ele acaba seguindo, começa a publicar livros, fazer conferências, palestras. Ele ia muito junto às pessoas pobres, né? Porque ele tinha uma oratória muito fácil, vamos dizer assim. Ele levava a palavra aquelas pessoas humildes, como nós falamos, né? A doutrina espírita ela é clara. E Leon Denis também era claro para eles. Ele fez muito espíritas no meio das pessoas com condições de vida mais difíceis. Na época eram os mineiros, né? Os mineiros que entravam ali naquelas minas para tirar o carvão, para extrair lá o mineral e muitas das vezes morriam, né? Por causa das avalanches. Não se tinha um cuidado como se tem hoje. E era um povo muito judiado, né? E ele ia, conversava com eles, almoçava, falava de doutrina espírita e com isso ele foi cada vez mais ganhando projeção. E depois ele começa a fazer conferências. E um pouco depois começam a haver os ataques à doutrina espírita, logo depois do desencarne de Kardec, né, um pouco mais. Então ele, já no século XX, né, e ele começa então a refutar isso juntamente com outros, mas por causa da sua inteligência, da sua perspicácia, ele consegue fazer calar, né, a todas as críticas e de forma bem tranquila. Ele não defendia a doutrina, mas sem ferir a ninguém. E ele sempre tentava trazer aquele que ainda tinha a sua dificuldade ainda em compreender, para que pudesse vir mais tarde a ser também espírita, né? Ele, na verdade, ele era um bom espírita e publicou muitos livros. Nós temos aí conosco o problema do ser, do destino, no invisível, que nós também estudamos muito lá na nossa casa, juntamente com o livro dos médiuns, o gênio céltico, Depois da Morte também é um livro muito estudado também, né? Ou seja, ele vai até o seu último momento de vida trabalhando, tal como Kardec foi, né? E aí dizem, né? Fazem lá, dizem não. O pessoal fala assim que Kardec, o nome de Kardec é Hippolyte Léon Denis Arrivai. E dentro do nome de Kardec encontra o nome de Leon Denis, né? Hippolyte Léon, Denisar, Denis, Zar, Rivail. Então encontra e dizem que provavelmente se Kardec não conseguisse levar até o final, provavelmente era Leon Denis que talvez substituísse, né? Como está lá em Obras Póstumas, né? Nós encontramos lá a referência, né? Quando Kardec pergunta, se eu não conseguir levar isso adiante, como é que vai ser? E os espíritos dizem, não se preocupe, porque você já tem um substituto. Ele não sabe, mas caso você venha a falhar, esse substituto continuará os estudos, continuará a obra, né? Então, Leon Denis merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, assim como Kardec e tantos outros, né, trabalhadores da seara espírita, ainda mais ali naquele começo, que foram verdadeiros bons espíritas, que foram autênticos espíritas, que eles sirvam para todos nós, eles sirvam para todos nós como exemplo a ser seguido, assim como Jesus, né? Como está lá no livro dos Espíritos, né? Que é o nosso modelo e guia maior, é Jesus. E que esses que estão mais perto de nós, eles também o sejam. E fica aqui então o nosso agradecimento a Leon Denis,
nesse mês de abril, em que nós homenageamos a ele por todo esse conhecimento. Desculpe não trazer um pouco mais, né, sobre Kardec, porque o nosso tempo já até passou, né? E a casa exige disciplina. Temos que ser disciplinados, né? A doutrina espírita nos ensina isso. Mas eu quero agradecer demais a colaboração de vocês, a vibração de vocês, de estarmos aqui nesse dia estudando essa doutrina maravilhosa, e que nós não percamos nunca a vontade de estudar, não percamos nunca a vontade de ler e reler nessa encarnação e em tantas outras, essas obras fundamentais. Pode-se deixar até as outras, mas se a gente ficar com as obras básicas, nós vamos estar no caminho de ser bons espíritas. Um beijo no coração de cada um. Vamos então à nossa prece final. Então vamos unir os nossos pensamentos junto a Jesus, a figura amorosa de Jesus, e vamos dizer assim: Mestre Jesus, irmão querido, agradecemos ao teu coração amoroso por esse momento que aqui estivemos reunidos em teu nome para o estudo do Evangelho. Aqueles outros corações, irmãos e irmãs nossos, que não puderam estar conosco nesse momento, que eles possam também estar recebendo as tuas vibrações de amor e carinho. E que esse amor e carinho se faça presente junto a esses outros corações que passam por seus momentos de dificuldades, e que eles possam estar recebendo estejam recebendo junto ao teu olhar, junto ao teu abraço, o fortalecimento para a caminhada que cada um deverá trilhar. Abençoa também a esse grupo, ao Grupo Espírita Caminho da Luz, para que eles possam estar cada vez mais levantando a tua bandeira de amor e fraternidade. E assim em teu nome. Em nome também de Allan Kardec, de Leon Denis e de tantos outros bondosos amigos espirituais que nem sabemos os nomes, mas que estão sempre ao nosso lado a nos fortalecer. Mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado esse momento de estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.